Livros e termos é a próxima, né? É uma janela mestre detalhe também. Então as explicações nós acabamos de ver, né? Aqui na tabela simples nacional. Eu tenho então aqui no banco de dados, no DER, né? As tabelinhas. Vamos ver aqui. Aqui, ó, fiscal livro. Contém a descrição dos livros fiscais. E a tabela fiscal termo. Tá, onde eu tenho os termos de abertura e encerramento. E é importante preencher isso daí porque esses registros eles são utilizados, né, lá no SPED fiscal. O que é que eu faço no lado do servidor? No lado do servidor, como nós acabamos de ver nas explicações da Simples Nacional, eu crio o fiscal livro DTO e HBM, sendo que em fiscal livro DTO eu vou ter uma lista de termos. Eu crio o termo DTO e HBM. Onde é que está? Aqui, ó, fiscal termo DTO e HBM. E como é mestre detalhe, eu tenho uma fiscal livro DAO para fazer aí o controle da persistência, das consultas, manipulando as minhas listas de termos, tá? Na interface, eu declaro os meus métodos de fiscal livro. Não preciso declarar de fiscal termo, porque o fiscal termo vai ser uma lista de fiscal livro, né? Fiscal livro vai conter uma lista de termos, tá? E na minha classe de serviços eu implemento os meus métodos utilizando o fiscal DAO. No lado do cliente, eu crio a ViewModel. Aqui, ó, ViewModel, fiscal livro ViewModel, mesmo padrão da Simples Nacional que nós acabamos de ver. E a minha janela vai ser formada por 6 partes, né? Eu tenho a fiscal livro principal, fiscal livro lista e fiscal livro. A fiscal livro principal controla a visualização dos dados por parte do usuário dessas outras duas. A fiscal livro vai conter os meus objetos de manipulação, de edição, né, os meus edits. E vai conter também uma view para a fiscal termo principal. A fiscal termo principal vai controlar a visualização aí entre termo e lista. Tá? Ela que contém aí os botões, né, de inclusão e de consulta. Tranquilo? Os métodos são aqueles que nós já vimos para o Simples Nacional Cabeçalho, apenas adaptando, evidentemente, para termos e livros. Tá? Então podemos executar a aplicação. Livros e termos, eu tenho aqui 3 exemplos já, né? Podemos cadastrar um outro. Descrição. Livro. Teste. Venho aqui em incluir. Né? Nós podemos, a partir daqui, ó, identificar qual é cada uma dessas janelinhas aqui. Qual é a parte das janelas, tá? Deixa eu voltar aqui. Essa daqui é a fiscal livro principal. Ok? Dentro da fiscal livro principal, né, que contém aqui os botões editar, incluir, consultar, eu tenho a fiscal livro lista, que é essa aqui, ó. Tá certo? E ela também tem um tab item aqui que está escondido, que contém a fiscal livro. Quando eu clico em consultar, agora aparece para mim a fiscal livro, que está dentro da fiscal livro principal, né? A fiscal livro contém os meus componentes de edição e contém uma view para a fiscal termo principal. A fiscal termo principal, dentro dela já contém a fiscal termo lista e tem um tab item aqui, né, com a fiscal termo que está escondido. Quando eu clico em incluir, aí ele me mostra a fiscal termo. Legal? Então vamos voltar, vamos incluir um registro, né? Livro teste. Vamos incluir aqui termo de abertura. Salvar. Vamos incluir um termo de encerramento. Salvar. Salvei aqui e já está persistido no banco de dados, né? Se eu buscar aqui por fiscal livro, já vou ter isso daí.
E em fiscal termo eu já tenho lá os termos de abertura e de encerramento, né, para o livro de número 4 que eu acabei de incluir, ok?